Boa noite agora. Boa noite, igreja. Que alegria estar aqui, mais um domingo, mais um final de semana, e poder compartilhar um pouquinho com vocês a respeito da palavra de Deus. Eu sou apaixonado por isso, por poder compartilhar da palavra de Deus. E queria poder pensar um pouco com você essa noite, a respeito dos nossos impulsos e das nossas vontades. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco só impulsivo, um pouco. Eu tenho um pouquinho só de dificuldade de ficar parado no mesmo lugar. Eu tenho um pouquinho só de dificuldade de não agir pela emoção. Um pouquinho assim só básico, né? Eu sou muito calmo, muito centrado, muito zen. Não tem nada a ver comigo esse negócio de ser zen. Então falar sobre impulsos para mim é um desafio. Falar sobre os impulsos que eu e você temos e como controlá-los, para mim é um grande desafio. Mas a verdade é que eu tenho aprendido um pouco. Na caminhada com Cristo eu tenho aprendido um pouco sobre isso. E quando eu recebi a proposta da pregação, eu lembrei de um cara que eu admiro muito. Inclusive eu quero que meu filho tenha o nome desse cara. Porque é um dos apóstolos que eu, Leandro, mais admiro. Muito também porque é o que eu mais me identifico. Um cara chamado Pedro. Não sei se você ouviu falar desse cara. Mas Pedro é aquele cara impulsivo, cheio de vontade, cheio de energia. Para alguns, Pedro era até chato. Porque Pedro era esse cara completamente impulsivo, completamente emoção. E Pedro, então, talvez, para alguns mais tradicionais, era aquele cara insuportável. Aquele cara que acorda 6 horas da manhã e você quer dormir, ele já está com o som ligado, ouvindo música. Esse era Pedro. Isso é o que a minha esposa sofre, de vez em quando eu acordo mais cedo que ela. Ela é obrigada a acordar com um som alto dentro de casa. E ela abre a porta do quarto e olha com aquela cara amarrotada e fala: para que isso uma hora dessa? E eu lá não estou nem ouço às vezes ela falando, tadinha. Quando eu vejo ela já está acordada já. Pedro é essa pessoa. Pedro é cheio de vitalidade, cheio de forças. E Pedro é interessante porque quando a gente olha para a vida dele é repleta desses momentos de muito impulso. O primeiro encontro de Pedro com Jesus estava ensinando, e conforme a multidão foi chegando, Jesus foi entrando para dentro do mar da Galileia, e conforme Jesus foi entrando, ele olhou para o lado e viu um barco, e falou assim: você pode me emprestar esse barco? Por quê? Porque eu vou começar a afundar aqui, então empreste o seu barco para que eu fique no barco ensinando. E Jesus então, ao acabar o seu discurso, acabar a sua fala, Pedro se joga no chão e fala: ai de mim, porque eu não sou digno de ouvir a sua pregação, eu não sou digno de me relacionar com você, eu não sou digno de estar perto de você. Se você quiser conferir isso aí, está lá em Lucas 5:8, primeiro encontro de Pedro com Jesus. Se você quiser, tem aqui na projeção. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus, ao acabar de pregar, um homem de repente se joga no chão e fala: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Parece até um pouco com o que Isaías faz. Quando Isaías fala: ai de mim que sou homem de lábios impuros e vi o Senhor, ai de mim. Esse primeiro encontro de Jesus com Pedro mostra o quanto que Pedro depositava em Cristo, depositava em Jesus também toda a sua paixão. Pedro, ao ouvir o discurso de Jesus, falou: ai de mim, eu não posso ficar perto desse homem. Ai de mim, porque eu sou pecador e estou perto de um Deus santo. Pedro não tinha limite, Pedro não tinha vergonha. Pedro era aquele tipo do cara que, do mesmo jeito que ele se comportava no estádio de futebol, torcendo para o seu time, ele se comportava no culto em comunidade.
Do mesmo jeito que você fica lá gritando, vai Corinthians, sei lá o que você grita, eu grito, vai Flamengo. Flamengo até morrer eu sou. Assim era Pedro. Jesus Cristo até morrer eu sou. Para vocês verem como a música do Flamengo é bíblica. Bíblica. Mas Pedro então, ele é assim intenso. Pedro o tempo inteiro no seu relacionamento com Jesus, ele faz questão de ser intenso. E muitas vezes é tido até mesmo como inconsequente. Muitas vezes é tido até mesmo como aquele que deveria pensar mais, deveria parar mais para refletir, deveria parar mais para poder pensar antes de falar. Mas Pedro, eu acho que ele não tinha essa trava do pensar antes de falar. Ele falava. E é interessante que a Bíblia vai narrar para a gente em Mateus 16 e 17, que também vai aparecer aqui, Mateus 16 e 17. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Pedro foi usado como boca de Deus. Pedro foi o primeiro a falar: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: foi o meu Pai que te revelou. Não foi você quem disse, foi o meu Pai. O meu Pai colocou na sua boca essas palavras. Pedro era um cara usado por Deus. Pedro era alguém que teve um encontro real com Cristo. Pedro era alguém que se relacionava de forma intensa com o próprio Deus. Esse era Pedro. Pedro adorava em espírito e em verdade. É muito interessante porque a palavra de Deus diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia não diz que Deus procura adoração em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. Deus procura homens e mulheres adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso é que diante de uma conferência como a que nós estamos fazendo, a conferência de vida, arte e adoração, é exatamente por isso que a gente chama a igreja para vir. É por isso que a gente quer, é por isso que a gente anseia que a igreja esteja presente. Porque essa adoração, essa conferência não é uma conferência para músicos, para instrumentistas. Não é uma conferência para quem sabe tocar, mas é uma conferência para quem tem um coração que quer adorar a Deus. Porque Deus não busca adoração. Se você tem entregue a adoração ao Senhor, não é isso que Ele busca. Ele busca adoradores. O que Ele busca é a sua vida. O que Ele busca é o seu coração. O que Ele busca é o que está no seu coração e não somente aquilo que sai da sua boca. Porque da sua boca podem sair palavras maravilhosas, mas palavras que não nascem no coração de Deus. Esse é o nosso problema. O que Deus quer de você não é que você cante músicas, porque elas são bonitas, e porque a letra te faz chorar. Mas Ele quer que você cante músicas a Ele, porque o seu coração anseia, deseja, vive e almeja viver tudo aquilo que você está cantando. Por isso que é possível uma igreja ser ótima na sua adoração e ser medíocre nos seus adoradores. É por isso. É por isso que é possível ter uma igreja fria, morna. Porque os adoradores esqueceram que o que Deus quer são eles, e não o que eles podem dar. Não o que eles podem fazer. Deus não precisa de nós para fazer o que tem para fazer. Ele nos usa por misericórdia. Pedro foi boca do Senhor. Pedro era intenso na sua adoração. Mas Pedro também negou ao Senhor Jesus. Logo depois de Cristo falar: realmente eu sou o Filho do Deus vivo, e é por isso que é necessário que o Filho do Homem padeça e morra e vá até a cruz, Pedro fala: não. Morrer não.
Você é o Cristo, você é o Filho de Deus, você não pode morrer. Você não vai morrer, porque se você for morrer, eu vou entrar na frente. Eu não vou deixar te matarem. E aí o Senhor Jesus olha para Pedro com toda aquela emoção, com toda aquela veracidade de Pedro. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro, você não sabe nem o que você está falando, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O galo canta. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Na manhã seguinte, Pedro se encontra com o Senhor Jesus. E ao passar pelo Senhor Jesus, Pedro lembra que ele negou ao Pai. Pedro lembra que ele negou tudo aquilo que ele tinha dito. Pedro esqueceu. Na hora em que foi questionado que a sua vida estava em xeque, Pedro esqueceu da vez que ele se jogou aos pés do Senhor e falou: você é o Filho de Deus, eu não posso ficar perto de você, ai de mim. Pedro se esqueceu que ele tinha dito que você é o Filho do Deus vivo. Pedro se esqueceu que ele tinha sido boca de Deus e negou ao Senhor Jesus. Pedro cai em tremenda depressão. Pedro se esconde, Pedro fala: ai de mim, eu neguei o meu Deus. E aí o Senhor Jesus então é crucificado. E após ressurreto, ele aparece para as mulheres e fala assim: ei, eu quero me encontrar com meus discípulos e com Pedro. Está registrado, se não me engano, tem essa passagem aqui. Marcos 16, 7. Quando o Senhor Jesus diz, Marcos 16, 7. Isso. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, o homem que havia negado: eu quero ver Pedro. Pedro fala: não, encontrar com o próprio Cristo. E de repente então os discípulos estão pescando. E aí de repente uma voz grita lá da areia: joga a rede para o outro lado. Joga a rede do outro lado. Do mesmo jeito como tinha sido a pesca maravilhosa. Quando eles jogaram a rede para o outro lado e pegaram muitos peixes, João falou: só pode ser o próprio Cristo. Pedro então, mais uma vez, com o seu jeito, coloca a roupa, sai nadando igual um louco e vai se encontrar com o próprio Cristo ressurreto. Mais uma vez então, Cristo pergunta para ele: você me ama? E ele fala: eu te amo. Você me ama, Pedro? Eu te amo. Você me ama, Pedro? Eu te amo. Você sabe que eu te amo. Então, Pedro, porque você me ama, cuida das minhas ovelhas. Porque você me ama, cuide das minhas ovelhas. Mesmo Pedro tendo sido o homem que negou ao próprio Cristo, o próprio Cristo fala: cuide das minhas ovelhas. O mesmo homem que há dias atrás estava em completa depressão, triste, cheio de medo, envergonhado porque tinha negado Cristo, agora recebe uma nova missão: cuide das minhas ovelhas. Pedro então cuida das ovelhas do Senhor. E Pedro, para mim, é um dos discípulos que mais me chamam a atenção pela maneira como ele viveu e cumpriu o seu chamado. A gente fala muito de Paulo. Eu admiro muito Paulo. Mas Pedro me chama demais a atenção. Pedro
faz com que meus olhos voltem para Ele. E quando a gente começa a ver a vida de Pedro, após resolver ser obediente a Deus, a única coisa que Pedro fez foi buscar ser obediente. Aquele que antes falava e agia e não pensava muito, agora ele falou assim: eu vou ser obediente, eu vou cuidar das ovelhas. Pedro então começa a cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Começa a caminhar por obediência. E obediência tem sido algo que Deus tem falado muito ao meu coração esse ano. É muito interessante. Ao estudar o texto dessa noite, ao estudar a pregação dessa noite, Deus me fez lembrar de diversas e diversas vezes que durante esse ano Ele falou ao meu coração: eu não quero perfeição, eu quero obediência. Eu não espero de você, Leandro, perfeição. Eu espero de você, Leandro, obediência. Eu não espero de você, Leandro, que você seja o melhor em tudo que você faça, mas eu espero de você que você seja o mais obediente em tudo aquilo que eu lhe der para fazer. O que Deus quer de mim, de você, é obediência. Às vezes a gente olha para a vida dos discípulos, dos apóstolos, e a gente fala: eu nunca vou chegar a esse grau. Eu nunca vou chegar a essa intimidade com o Senhor. Eu nunca vou chegar lá, porque eu sou pecador, porque eu tenho dificuldades, porque o meu passado me condena, porque eu tenho diversos problemas interiores que eu nem resolvi ainda, porque eu tenho diversas dificuldades de me achar, de me entender. Quem dirá viver para Deus? Eu não consigo nem dar conta da minha vida, eu não consigo nem dar conta da minha família, eu não consigo nem dar conta dos meus filhos. Quem dirá viver para Deus? Deus não pede de você perfeição. Deus pede de você obediência. O que Ele espera de você é que você obedeça. E aí Pedro então, ao entender que o que Deus queria dele era obediência, ele falou: ok, eu vou obedecer, mas eu sei que a tarefa era difícil. Eu sei que a tarefa de pastorear como Cristo pastoreou é difícil. E a gente começa então a ver os próximos relatos da vida de Pedro. Nós vemos Pedro então entrando junto com João na sinagoga para ensinar. Então à porta tinha um coxo pedindo esmola. Aquele coxo então aquele paralítico chega então para Pedro e fala: por favor, me dê uma moeda. Pedro olha para ele e fala: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. Eu não tenho mais nada de provisão dessa terra, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. Depois que Cristo morre, Pedro resolve obedecer a Deus. Todos os relatos da vida de Pedro são antecedidos por uma frase: Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. E talvez você fale: legal, Leandro. É óbvio que ele era cheio do Espírito Santo. Um homem que ao ouvir a pregação de Jesus se joga no chão e fala: eu não sou digno, ele só pode ser cheio do Espírito Santo. E é aqui que talvez nós batistas tenhamos tanto medo de lidar com isso, com a palavra cheios do Espírito Santo. Achamos que ser cheio do Espírito Santo é algo que não cabe dentro da nossa teologia, da nossa doutrina, da nossa maneira de viver. Afinal de contas, somos batistas. Ser cheio do Espírito Santo significa sermos 100% dependentes de Deus. Sermos cheios do Espírito Santo significa entender que não vamos conseguir cumprir
o chamado de Deus para a nossa vida se não nos humilharmos na presença dEle. Pedro caminhou 3 anos com o próprio Cristo, e depois de 3 anos, a Bíblia começou a relatar que quando ele entendeu que ele não era perfeito e que ele só precisava obedecer, ele buscou se encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo é uma consciência diária de que eu e você, nós somos pecadores e que a vida cristã é difícil sim para mim e para você. E que é possível sim uma pessoa aceitar a Cristo, ir para o céu, ter o Espírito Santo morando dentro dela, e mesmo assim não ser cheia do Espírito Santo. É possível uma pessoa ter o Espírito Santo dentro dela e não ser cheia do Espírito Santo. Esse talvez seja o nosso maior problema. Abraçamos a salvação e achamos que isso é suficiente, e que todo o restante da vida cristã é impossível para nós. Não é impossível, não. Às vezes é muito mais impossível você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável. Eu caminhei contigo durante 3 anos, olhando nos seus olhos, vivendo com você, e mesmo assim eu fui capaz de te negar. E por isso eu quero ser cheio do Espírito Santo, para poder conseguir desenvolver os meus dons, para começar a ver os frutos. É possível um crente ter o Espírito Santo e não ser cheio dele. O que falta talvez em nós é buscar sermos cheios do Espírito Santo. O que falta em nós é buscar fazer aquilo que jamais imaginamos, viver de forma da qual jamais imaginamos. Somos capazes de nos entregar a anos de vida, de estudo, de trabalho, mas não pararmos na nossa vida para falar: eu dependo de você, Espírito Santo. Somos capazes de achar que se tudo está dando certo na nossa vida e se tem dinheiro na conta, é porque Deus está abençoando. Mentira! É possível você estar cheio de dinheiro na sua conta e o seu coração e a sua vida vazia do Espírito Santo. É possível. É possível você ter os melhores filhos do mundo e não conseguir deitar para dormir. Porque algo dentro de você fala: não vale a pena. Essa vida não vale a pena. Deus te deu vida, mas foi só pegadinha. Não é para você viver, não. É melhor morrer do que viver. Meus irmãos, o que Deus espera de mim e de você é que, diante dos impulsos da nossa vida, diante das influências da nossa vida, diante das influências que todo dia nos cerca, dizendo: você pode mais, você é bom, você é boa, você consegue, você vai conseguir, você vai conquistar. Nosso maior desafio é falar: Senhor, eu dependo de Ti. Ai de mim, que sou pecador. Ai de mim, que consigo estar na casa de Deus, onde eu saio da minha casa dizendo que eu vou te adorar, mas a única coisa que eu não faço enquanto eu estou lá é te adorar. Eu presto atenção em tudo, menos no Senhor. Eu consigo sair da minha casa e estar na casa de Deus e não adorar o próprio Deus. Que na nossa vida tenha espaço para o Espírito Santo nos encher. Que cada vez mais Deus olhe para nós e veja menos de nós e mais do Espírito Santo. Que cada vez mais Deus olhe para mim e para você e veja menos das nossas vontades, menos das nossas experiências vividas, menos dos nossos achismos e mais dependência de Deus.
Eu não conheço a sua vida, mas eu posso te afirmar, os seus achismos e as suas vontades já te levaram algum dia para o fundo do poço. Mas você ainda continua preferindo achar do que confiar naquele que é. Você ainda continua preferindo garantir a sua vida cristã no seu tempo de igreja do que no seu tempo de dependência do Espírito Santo. Você ainda baseia a sua vida cristã no tempo que você está aqui dentro e não no tempo que sozinho no seu quarto você está buscando a face de Deus. Meus irmãos, esse sou eu. Eu me identifico com Pedro, porque Pedro é a minha vida. Essas palavras são duras, porque elas ferem o meu coração. Elas ferem o meu dia. Elas ferem o meu pensamento. Elas ferem as minhas vontades. Porque a minha vontade é viver como eu quero. É fazer o que eu quero. E achar que porque eu bato ponto aqui toda semana, eu estou cheio do Espírito Santo. Lembre-se, eu falei aqui, tem pessoas que vão para o céu, tem o Espírito Santo dentro delas, mas nunca vão experimentar o que é depender do Espírito Santo completamente. O que é terem as suas vidas usadas para mudar outras vidas. Não vão saber nunca o que é realmente o dom que Deus quer para você. Nunca vão viver momentos de dependência total de Deus, porque não se entregam totalmente. Mas fiquem em paz. Você vai para o céu. Deus te ama. Você vai entrar lá. Talvez você só não viva uma vida aqui de glória. Uma vida aqui da qual Deus se agrada. Mas você vai entrar no céu. Não se preocupe. Baixe sua cabeça. Baixe sua cabeça aí. Tenha você um tempo agora com Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele não é um espírito, ele é uma pessoa. Ele não é o reserva de Deus, mas ele é o próprio Deus. E ele está aqui nessa noite porque ele quer se relacionar com você. Ele está aqui nessa noite porque ele quer falar com você e ele quer ouvir de você. Como está o seu coração? Como está a sua dependência? O que você tem buscado está cheio?